Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13 da Carta aos Hebreus. E acompanhem, por favor, comigo a leitura de apenas 3 versos aqui nessa carta, mas 3 versos importantíssimos, cruciais. Hebreus 13, versículos 7 a 9. Hebreus 13, 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela leitura dela neste momento. Te pedimos que Tu apliques ela às nossas mentes e corações e que Tu nos instruas a partir dos ensinamentos que foram aqui registrados para o nosso proveito e para o nosso crescimento espiritual. Perdoa os nossos pecados, concentra nossas atenções nesse momento, dá-nos humildade para que possamos corrigir coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida, na nossa percepção e compreensão das Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que é uma carta intensamente doutrinária e prática ao mesmo tempo, que nos relembra de tantas coisas relacionadas principalmente com o Antigo Testamento e a aplicação dele, esclarecendo, elucidando o contexto da vida e da vinda de Cristo e a posição de mediador dele, de sumo sacerdote. Esses versos que nós lemos aqui, eles são muito importantes e eles nos trazem aqui 3 lições. 3 lições e 3 exortações ao mesmo tempo. Exortações essas que colocam o nosso olhar no passado, colocam o nosso olhar no presente e colocam o nosso olhar no futuro. No passado, no presente e no futuro, em cada um desses 3 versos que nós temos aqui. Primeira lição que temos aqui é que o passado é importante. A segunda lição é que o presente é Cristo, e isso daqui permeia toda a epístola e, obviamente, é o ponto central. E a última lição que nós temos no versículo 9 é que o perigo jaz à porta, então é um olhar para o futuro. Mas o trecho começa nos chamando a atenção e levando os nossos olhares ao passado, mostrando que o passado é importante. É interessante porque algumas pessoas acham que o passado não tem nada a nos ensinar, né? Ficam absorvidas com o progresso científico, achando que o futuro é tudo que interessa, e ficam sempre olhando para o presente e achando que o presente é sempre melhor do que o passado e o futuro será melhor do que o presente, e essa mentalidade não vê na história nada que nos possa servir de lição, de apoio, de alerta, que possa nos ensinar. Mas não é isso que diz aqui o trecho. O passado é sim importante.
Mas às vezes nós olhamos para o passado também apenas com um interesse histórico, meramente histórico. E deixamos de aproveitar então as lições que o passado tem a nos dar e o apreço e a ação de graças que ele deve nos motivar também a ter em nossas vidas. Temo que às vezes até em nossas igrejas e às vezes muitos jovens animados com as doutrinas da reforma olham para o passado, mas olham assim com essa visão histórica, prezando aquelas pessoas do passado, mas se esquecem de que aquelas verdades são perenes e devem ser aplicadas no presente. Às vezes as próprias vidas de pessoas que exaltam tanto a reforma, os reformadores, por exemplo, não refletem o ensinamento daqueles reformadores e da reforma. Não é esse olhar para o passado meramente histórico que nos conclama aqui a palavra de Deus. O texto diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Então aqui tem todo o escopo dessa visão e desse olhar ao passado. Quem é que nós devemos nos lembrar? Quais são os marcos na história, não somente recente, mas na história do povo de Deus? A história desde a criação, desde os primórdios da humanidade, como Deus vem trabalhando com o seu povo, e quem foram aqueles que foram baluartes da fé, aqueles que foram servos de Deus, exemplos colocados para que sejam seguidos por nós, aqueles que pregaram a palavra de Deus através das gerações. Não é interessante que essa exortação está aqui no capítulo 13, e no capítulo 11 nós temos aquele capítulo que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, aonde são relacionados todos aqueles personagens, aquelas pessoas que existiram e que ficaram firmes na fé, apesar de perseguições, de tribulações, situações de perigo, situações, inclusive, que passaram sofrendo dor física, encarceramento, maltratos, mas se mantiveram firmes na fé. E o texto diz que nós temos que nos lembrar de nossos guias, esses guias que pregaram a palavra e consideraram o fim, atentamente, o fim da sua vida. Qual era o propósito da vida? Quais eram as prioridades de vida que eles tinham? Era servir a Deus, era manter-se fiel aos ensinamentos de Deus, era manter-se testemunhas do amor, da misericórdia e da bondade de Deus e principalmente testemunhas de Cristo. No Antigo Testamento apontando para o Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, os apóstolos ali que foram perseguidos também, maltratados, mas mantendo-se fiéis ao comissionamento que haviam recebido de Cristo. E a exortação é para que nós olharmos atentamente o fim da sua vida. Mas eu creio que a exortação aqui não é somente para nós olharmos àqueles que estão relacionados no Antigo Testamento, ou mais especificamente aqueles que estão relacionados no capítulo 11 de Hebreus, mas os nossos guias, aqueles que nos transmitiram essa cadeia de transmissão da fé do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, através da história. No nosso caso aqui, nós temos sim que nos lembrar de Simonton, por exemplo, que trouxe a fé reformada ao Brasil, que é considerado fundador da igreja presbiteriana aqui. Quando nós lemos o diário dele, vemos a fé inabalável que ele tinha. Essa lembrança agrada a Deus, principalmente se nós estivermos considerando qual era o propósito, a prioridade da vida dele, qual era a fé que ele tinha, e para que tenhamos o desejo de imitar essa fé também, de ter o mesmo desejo, o mesmo propósito. E esses que na história, os reformadores também foram
servos de Deus, olhar para o passado, olhar esses guias, isso agrada a Deus. E chegando até os nossos dias, creio que agrada a Deus também quando nós nos lembramos dos nossos guias, que mesmo estando presente conosco, não é tanto um olhar para o passado assim, como os nossos pastores, né, que temos 2 aqui ao lado, somos privilegiados aqui na igreja, mas esqueçam a presença deles hoje, porque isso aqui é presente, mas pelo menos ontem, que já foi passado, antes de ontem, no mês passado, em algum momento, eles nos guiaram, eles nos pregaram a palavra de Deus, e agrada a Deus que nós estejamos também atentos, lembrando-nos deles, considerar as prioridades que eles colocaram em suas vidas e estarem à frente do povo de Deus, velando por nós, para que nós possamos, atentamente considerando tudo isso, imitar a fé daqueles que nos guiam, aqueles que nos guiaram. Deus tem preservado a sua igreja, levantando líderes e servos dele que pregam a palavra e que deixam o exemplo a ser seguido, a ser imitado. Por essa razão, esse olhar ao passado é tão importante. Nós nos lembramos deles, ao nos lembrarmos deles, lembramos daquilo que Deus fez na vida deles e daquilo que Deus fez para o seu povo, povo esse no qual nós estamos inseridos. Mas o texto nos mostra que o presente é Cristo. Essa é a segunda lição que nós temos aqui. Essa lembrança dos nossos guias e essa fé não era uma fé vazia ou subjetiva ou colocada em coisas diferentes, não, mas é uma fé colocada na pessoa do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que essa frase aqui, essa proposição é colocada com tanta propriedade no versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o eterno eu sou. Lembram-se quando Moisés estava dizendo, o que é que eu vou dizer lá para Faraó, como é que Deus é esse? Não, você vai lá e diz que eu sou, lhe enviou esse Deus que é o presente eterno. No passado ele agia cumprindo o seu plano. No presente nós experimentamos esse plano, e o futuro, porque Ele é soberano, é tão certo como se fosse o presente. As promessas de Deus estão asseguradas exatamente porque estão enraizadas, incrustadas na sua soberania. Nele não há sombra de mudanças. É Ele presente no passado, ativo no presente, e perene no futuro, trazendo o futuro presente a nós por toda a eternidade. É por Cristo que nós relembramos o passado e as obras de Deus na vida do seu povo. É em Cristo que nós confiamos no presente e é nele que nós temos a nossa segurança para o futuro. E essa pessoa de Cristo, ela é a mesma. As gerações passam, mas a pessoa de Cristo é a mesma. A mensagem de Cristo é a mesma. As gerações passam, mas a mensagem é a mesma. O pecado continua afastando as pessoas de Deus, afasta desde a queda do homem. Mas somente Cristo é poderoso para salvar. Somente em Cristo nós temos o caminho da reconciliação que nos traz de volta ao Pai. Lembro do texto que nós lemos aqui no início, Colossenses, lemos a partir do versículo 13 até o versículo 20, e do versículo 15 ao versículo 20,
nós temos aqui várias verdades sobre a pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus Cristo é o que podemos ver e conhecer de Deus, pois Ele é o próprio Deus. O primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é o herdeiro, o primogênito, o herdeiro de todas as coisas. Ele tem todas as funções necessárias ao seu mandato de Salvador. Ele tem toda a autoridade para salvar as pessoas e perdoar os pecados. O texto diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, ele é o fundamento, ele é o autor e ele é o propósito da criação. Ele é antes de todas as coisas, diz o texto que foi lido pelo pastor, e nele tudo subsiste. E aí Paulo passa a apresentar aqui o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o seu povo, entre Cristo e nós, corporativamente como igreja. O versículo 18 diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cabeça do corpo, da igreja, dos chamados, dos eleitos. E qual a sua posição é essa? De princípio, de primogênito. Ele tem a primazia. Por quê? Porque ele tem a plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. E assim Paulo apresenta Cristo como reconciliador de todas as coisas. Dizia, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o reconciliador de todas as coisas. Ele é o reconciliador da minha vida, pecador, com o Deus eterno, santo, soberano. Só através dele é que eu posso ser reconciliado a ele. Ele é o reconciliador da sua vida. Se o Espírito Santo tocou nos seus olhos, no seu coração, se você o reconhece como Salvador e Senhor de sua vida, é ele que lhe reconcilia com o Deus Santo, Todo-Poderoso, que não é conivente com o pecado, mas que nos aceita, porque o pecado foi pago na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a morte foi vencida com a sua ressurreição. Então é esse Cristo que o texto nos diz que ele é ontem e hoje o mesmo, e o será para sempre. É esse Cristo que é o nosso mediador singular, único, como nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, diz Paulo àquele jovem pastor Timóteo. Vejam, Paulo está ensinando aqui que não há nenhum outro mediador, esse Cristo, Jesus Cristo, ontem, hoje o mesmo, e que será para sempre. Não há outro mediador, não há alternativa, não há corredenção. Não existe uma corredentora, não é Ele que é a redenção, não há outro caminho. Por isso que Ele afirmou lá aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ele é pregado como em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação. E a mensagem produzida por esse fato surpreendente, esse fato de que Jesus Cristo, Ele é o único mediador, é um testemunho que deve ser prestado, como diz o texto, em tempos oportunos. Irmãos e irmãs, hoje é tempo oportuno. Hoje é tempo oportuno. Deus está nos dando liberdade, a possibilidade de estarmos levando à frente essa mensagem que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é o único mediador, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O presente é Cristo, o eterno presente. Então o texto aqui na carta aos Hebreus nos lembra que o passado é importante. É importante especialmente para ver os atos de Deus na vida dos servos que Ele mesmo levantou para preservarem essa mensagem e para que nós vejamos a fé na vida desses servos e venhamos a imitá-la em nossas vidas também. O texto nos fala desse Jesus Cristo que é o eterno presente. E o texto nos remete também a uma constatação de que o perigo jaz à porta. Cuidado com o futuro. Versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. O que é que o texto está dizendo aqui para nós? Está dizendo que quando nós nos esquecemos dos nossos guias e da sua mensagem, quando nós nos afastamos da suficiência de Cristo, quando nós esquecemos que Cristo é o nosso único mediador, quando nós nos esquecemos da pertinência da sua mensagem para os nossos dias, quando o coração não está confirmado em graça e começamos a ser atraídos por doutrinas várias e estranhas, quando começamos a confiar em expressões diversas de religiosidade ou a ausência total de religiosidade também, quando as prioridades de vida não estão corretas, o resultado é esse envolvimento em coisas estranhas que são mortais para a alma, não trazem nenhum proveito. Não trazem nenhum proveito. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é que cuidado com o futuro, cuidado com a manutenção dessa fé que foi pregada através de gerações e trazida até nós, trazida aos nossos corações, apresentando esse Cristo que é o eterno presente. Porque se nos envolvemos com doutrinas estranhas, que não procedem da palavra de Deus, com práticas espúrias, que têm até às vezes a aparência de religiosidade e de devoção, mas que são estranhas à palavra de Deus, essas questões são mortais para a alma. E isso nos leva então para essa necessidade de termos os olhares fixados na pessoa de Jesus. Na reforma do século XVI, nós tivemos aqueles que são conhecidos como os pilares da reforma, e entre eles, solos Cristo. Somente a Cristo, aonde os reformadores, livrando-se dos entulhos que anos e séculos de tradição humana soterraram a palavra de Deus, encontrando o ouro escondido da palavra de Deus, eles viram que Cristo era que tinha que ser
proclamado. Somente Cristo era o mediador, nenhum outro. Um autor conhecido nos nossos dias, o Dr. James Montgomery Boyce, temos vários livros dele publicados em português também, e ele diz assim sobre Solus Christus, sobre esse pilar da reforma. Ele diz: isso significa que Jesus fez tudo o que tinha que ser feito, de tal maneira que não existe nenhum mérito por parte das nossas pessoas, nenhum mérito para os salvos, nenhum trabalho pode ser realizado aqui, ou no suposto purgatório, para completar o sacrifício ou o trabalho salvífico de Cristo. Na realidade, qualquer tentativa de adicionar algo a essa obra de Cristo é uma perversão do Evangelho e, consequentemente, diz ele, não é Evangelho nenhum. E James Montgomery Boyce continua dizendo: Jesus é o profeta que precisamos. Nós não precisamos de nenhum outro profeta autoproclamado para nos revelar a palavra ou a vontade de Deus. Jesus é o sacerdote que precisamos. Nós não precisamos de nenhum outro sacerdote humano para mediar a salvação que vem de Deus. Jesus é o rei que precisamos. Nós não precisamos de outros reis ou papas ou até pastores para controlar o nosso pensamento e a nossa vida. Não precisamos de nenhum guru evangélico ou de líderes de cultos. Jesus, somente Ele é o rei de sua igreja. Cristo é tudo em tudo, Ele tem a preeminência e Ele deve ter a primazia. Não pode existir número 2. Então, irmãos e irmãs, concluindo, nesse olhar ao passado, onde devemos nos lembrar do que Deus tem feito na história através da vida de pessoas, imitando a fé deles, nesse olhar a Cristo Jesus como o eterno presente, o único mediador, nesse alerta com relação a doutrinas estranhas que não devem ser atraentes nem fazer parte da nossa vida, quais são as implicações pessoais disso daqui? Inúmeras e sérias e tão preciosas. Primeiro, podemos nos achegar a Cristo sem outros intermediários. Cristo completou a obra de salvação. Quando Ele estava lá perecendo na cruz, Ele diz lá: está consumado. Não tem nada mais a ser feito, Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. A fé que salva é aquela que é depositada somente em Cristo. E Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, quando Cristo nos salva, nós somos completamente e eternamente salvos. Temos que pregar a Cristo, então, e não autoajuda, cura interior, ou até temos que pregar a Cristo e não pregar o Espírito Santo, porque é o próprio Cristo que nos diz que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas falaria de Cristo. Aonde Cristo estiver sendo pregado, o Espírito Santo está presente e está sendo glorificado com a pregação de Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Como encontrar a Deus, então? Jesus é a resposta. Como encontrar a paz? Jesus é a resposta. Quem pode pagar os meus pecados? Jesus é a resposta. Quem pode abrir para mim a porta dessa vida, dando significado a ela, e a porta da eternidade? Jesus é a resposta. Como posso me livrar da minha culpa, dos meus pecados? Jesus é a resposta. Quem pode salvar um pecador como eu? Jesus é a resposta. Quem pode resolver os meus problemas? Jesus é a resposta. Que Ele possa ser a resposta na sua vida
e que, sendo a resposta à reconciliação que todos nós necessitamos de ter com o nosso Pai Criador, que você também sinta-se impelido a proclamar a mensagem salvadora de Cristo Jesus e apresentar a um mundo tenebroso que jaz no maligno, que Jesus é a resposta. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as nossas vidas e sabes a situação em que nós nos encontramos. Tu sabes se estamos fraquejando na fé, se estamos nos esquecendo das coisas que Tu fizestes no passado ou até, Senhor, das coisas que Tu já fizestes nas nossas vidas. Relembra-nos, sacode-nos, Senhor, para que vejamos a Tua poderosa mão, não somente na vida da Tua igreja, mas na nossa vida também. Abre os nossos olhos para aquelas pessoas que Tu levantastes no passado, para que nós possamos prezá-las, conhecê-las melhor, imitar a fé que elas tiveram, cientes das prioridades que elas tiveram, e colocar essas mesmas prioridades na nossa vida, de Te servir, Senhor, de Te honrar, de Te proclamar. Senhor, Tu conheces a situação que porventura estejamos atravessando agora, talvez de tribulação, talvez de problemas, mas conforta o nosso coração na certeza de que Jesus é a resposta. Segura na nossa mão, porque nós somos frágeis e precisamos de Ti. Fortalece-nos para as coisas que precisamos enfrentar nesta vida. E acima de tudo, Senhor, faz-nos testemunhas, faz-nos proclamadores, sal da terra e luz deste mundo, levando à frente a mensagem salvadora de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o mesmo ontem, hoje e que será para sempre, em nome de quem oramos. Amém.